Bom, pessoal, seguindo então aqui a revisão, né, de geodésia de ajustamento, vamos ver agora então uma revisão aí sobre os sistemas de projeção TM, tá? Primeira coisa, né, projeções cartográficas, como a gente viu, a gente vai representar uma superfície tridimensional, curva, né, que é o elipsoide de revolução, num plano, né, num plano 2D horizontal, enfim. Então, numa superfície plana, né, que seja diretamente no plano, mas também poderia ser um cilindro ou um cone, enfim, onde a gente vai depois fazer o processo de planificação, né, dessa superfície, né. Então, se, por exemplo, a gente tivesse com uma tesoura aqui, cortasse e depois planificasse o cilindro, né, ou o mesmo com o cone. Bom, quando a gente sai do 3D para o 2D, né, a gente está perdendo uma dimensão espacial aí, não tem como fazer isso sem deformar, né, sem distorcer a superfície que foi projetada, né. Então a grande questão das projeções cartográficas é essa, né, é controlar ali as distorções de acordo com uma dada finalidade. Bom, de forma geral, então a gente tem basicamente três, né, das superfícies básicas de projeção, que é o plano, o cilindro e o cone. Claro que tem outras, né, mas essas são as três principais aí. Essas superfícies elas podem ser do tipo tangente, né, onde elas vão tangenciar ali o nosso globo terrestre, nosso elipsoide de revolução, ou elas podem ser do tipo secante, onde elas vão seccionar, né, vamos assim dizer, elas vão cortar, né, a nossa superfície ali, né, o nosso elipsoide de revolução. Tanto com o plano, quanto com o cilindro, quanto com o cone, né. Então, aqui a gente tem exemplo aqui, né, de uma cilíndrica tangente e uma cilíndrica secante, né, uma cônica tangente e uma cônica secante, uma plana tangente e uma plana secante, né. Bom, no caso da cilíndrica, né, então a gente vai ter aí basicamente, né, se fosse tangente, até vamos fazer o exemplo com a plana que fica mais fácil de ver aqui, né. No caso da projeção plana, se ela fosse tangente, ela ia tangenciar o elipsoide em um único ponto, né. Ou seja, nesse ponto de tangência não haveria deformação, né, porque eu estou projetando diretamente na própria superfície, né, elas são tangentes. Conforme eu me afasto, né, do ponto de tangência, né, então o que acontece, né, as minhas distâncias em relação ao plano de projeção, né, as minhas distâncias no elipsoide em relação ao plano de projeção vão aumentando, né, ou seja, eu vou tendo uma deformação aqui, um aumento das distâncias projetadas, né, eu estaria projetando aqui de dentro, né, para fora, tá. Isso no caso tangente, tá? No caso secante, né, então eu iria seccionar aqui, né, em dois pontos, né, vendo por essa perspectiva. Na verdade seria em relação a uma linha, mas enfim, olhando por essa perspectiva, eu iria seccionar em dois pontos. O que acontece, né? Entre os dois pontos de secância, né, eu estaria projetando o meu elipsoide de revolução, né, de fora para dentro, né? Então, ou seja, né, essas distâncias, né, no elipsoide iriam reduzir no plano de projeção. E conforme me afasto dos pontos de secância, né, eu teria o contrário, né, agora eu estaria projetando de dentro para fora, né, ou seja, eu teria um aumento aqui, né, das distâncias projetadas, né. Então aqui eu tenho uma distorção no sentido de redução de distâncias, aqui eu tenho uma distorção no sentido de aumento das distâncias, tá? Enquanto aqui no caso tangente, né, eu tenho apenas uma distorção no sentido de aumento, tá, das distâncias. Então essas seriam as duas formas principais, né? Sendo que a superfície ali ela pode ser basicamente o plano, o cone ou o cilindro, né? Bom, no caso do Brasil a gente vai adotar o sistema de projeção UTM, Universal Transversa de Mercator, né? Ela é uma projeção cilíndrica, tá? Transversa, no sentido que o cilindro está transverso, né? Ele estaria, vamos assim dizer, deitado, né? Aqui estaria o cilindro no caso normal, ó. A gente, na verdade, vai deitar esse cilindro, né? E vai fazer a projeção, então, com o cilindro transverso, tá? E ele vai ser secante, então ele vai ter aí 2 meridianos de secância, tá? Como que essa projeção é definida, né? Na verdade, não é uma projeção única, né? É um sistema de projeção. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter fusos com 6 graus de longitude, tá?
para cada posição específica do cilindro. Tá? Então, se a gente rotacionar o cilindro, a gente vai ter ali uma nova região de secância, né, um novo fuso de 6 graus e assim por diante, né, que é como ilustra essa figura. Então, cada fuso com 6 graus de amplitude, se a gente quer projetar a superfície terrestre inteira, 360 graus, nós teremos aí 60 fusos diferentes, né, 60 vezes 6, 360. Então, a projeção, o sistema de projeção TM, na verdade, é uma projeção única, são 60 projeções diferentes, né, cada uma relativa a um fuso, né, uma amplitude de 6 graus em longitude. Bom, como é que funciona o sistema de coordenadas? Né? Claro, pessoal, isso aqui tudo é uma revisão, né, vocês podem relembrar lá das aulas que a gente teve, né, sobre o sistema, também foram várias aulas, né, enfim, aqui a gente está buscando revisar o conteúdo, né, até porque o nosso tempo tem por definições aí, né, de órgãos superiores, né, enfim, nosso semestre a princípio deve ir até novembro, né, até outubro, aliás, então infelizmente não temos de fazer uma revisão mais ampla. Mas enfim, como é que funciona então o sistema de coordenadas aqui da projeção TM, né? Então, a gente vai ter ali o meridiano central do fuso, né? E o equador. Tá? Bom, no meridiano central do fuso, a gente vai dizer que a coordenada este, né, a coordenada leste-oeste, vale 500 km, ou 500.000 metros. Isso é arbitrário, tá, pessoal? Por isso que é chamado de falso oeste, falso norte, porque é arbitrário. É arbitrário para evitar valores negativos, tá? Então, a gente coloca ali 500.000 metros, que é para não ter problema de trabalhar com valores negativos, tá? No Equador, bom, no Equador, se a gente estiver no hemisfério norte, o Equador vale 0, e a coordenada norte, né, vai aumentando até o polo, né? Se a gente estiver no hemisfério sul, o Equador vale 10 milhões, tá? 10 milhões de metros, ou seja, 10.000 quilômetros, e vai reduzindo conforme a gente vai para o sul. Mesmo motivo, né, evitar valores negativos, tá? E aqui no caso, né, a gente já sabe, né, no hemisfério sul, né, então a coordenada norte é aquela coordenada TM que vai ter ali um dígito a mais, né? A coordenada este vai ser aquela coordenada que tem um dígito a menos. A coordenada norte na casa dos milhões de metros, a coordenada este na casa de centenas de milhares de metros. Bom, e aí a gente vai 3 graus para um lado e 3 graus para o outro, né? 3 graus a leste, 3 graus a oeste. Né? Então a coordenada TM este vai se situar mais ou menos entre 200 e 800 mil metros, tá? Aonde passam os meridianos de secância aqui? Eles passam mais ou menos a 1 grau e 37 a oeste e a leste do meridiano central, tá? Exatamente no meio seria 1 grau e 30 minutos, né? Não fica exatamente no meio, fica praticamente ali no meio, 1 grau e 37 minutos, a leste e oeste. Então aqui nós temos nossos dois meridianos de secância. Bom, o que vai ocorrer então, como a gente viu, né? Entre os meridianos de secância, a gente vai ter aqui uma região de redução das distâncias, né? Porque elas vão ser projetadas aqui, né? De fora para dentro. Então, vou botar aqui, né? Então aqui a gente está projetando de fora para dentro, as distâncias reduzem, tá? Então essa redução vai ser máxima justamente no meridiano central, né? Aonde o nosso fator de deformação K aqui vai valer 0,9996. Lembrando, né, quem que é o fator de deformação K, né? Então eu vou pegar minha distância elipsoidal e vou multiplicar pelo fator de deformação K. O resultado me dá a minha distância UTM. É simples, né? Então é o fator que eu vou multiplicar a distância elipsoidal para obter a distância UTM. Então no meridiano central, o fator K também é chamado de K0, né, que é o K do meridiano central, ele vale 0,9996. Então isso significa que as distâncias reduzem, né? Então se eu tiver uma distância de 1.000 metros, multiplicando por 0,9996, vai resultar em 999,6 metros, né? Ou seja, 999 metros e 60 centímetros. Então eu vou ter uma redução aí de 40 centímetros por quilômetro no meridiano central da UTM, ou menos 400 ppm, né? Uma redução bastante significativa, né? 4 centímetros a 100 metros, 4 milímetros a 10, enfim. Então essa deformação deve ser levada em consideração nos cálculos, né? Bom, nos meridianos de secância, claro, o fator K será 1, né? Então a distância projetada corresponde ali à distância no elipsoide, né? Não há deformação, e a partir deles até as bordas do fuso, né?
a gente vai ter um aumento das distâncias, tá? Porque daí agora a gente vai estar projetando de dentro para fora, né? Então as distâncias vão aumentar. Essa deformação vai ser máxima, né, justamente ali nas duas bordas do fuso, né? Então 3 graus a oeste, 3 graus a leste do meridiano central. Nesse caso, né, essa deformação vai atingir aí 972 ppm, né? Então o nosso K vale aí 1,000972. Ou seja, as distâncias vão aumentar quase 1 metro por quilômetro, né? Vai aumentar aí mais ou menos 97 centímetros por quilômetro, né? Então, se a distância vale 1.000 metros no elipsoide, ela vai valer 1.000 metros e 97 centímetros na UTM, uma ampliação de quase 1 metro por quilômetro, né? Então, também, né, bastante significativo, deve ser levado em consideração nos cálculos, né? Então, de forma geral, esse é o sistema de coordenadas da projeção TM, né, e aí o fator K de deformação, né? Então, entre os meridianos de secância e o meridiano central, a gente tem uma região de redução das distâncias, né, projetadas. Dos meridianos de secância em relação às bordas do fuso, nós temos uma região de ampliação, né, das distâncias projetadas. Bom, o sistema RTM, Regional Transversa de Mercator, e o sistema LTM, Local Transversa de Mercator, eles funcionam de maneira muito similar ao TM, né? Também são projeções TM. Aí. A única diferença consiste aí no tamanho do fuso, né? Então, o TM, como a gente já viu, o fuso tem uma amplitude de 6 graus em longitude. Na regional, na RTM, o fuso tem uma amplitude de 2 graus apenas, né? Então, o fuso TM tem 3 fusos RTM, e na local, na LTM, o fuso tem uma amplitude de 1 grau apenas, né? Então, o fuso TM tem 6 fusos LTM, então o que muda é o tamanho do fuso. Consequentemente, as distorções, né? Bom, então, de forma geral, né, para todos os sistemas TM, aí, o TM, RTM, LTM, enfim, a gente vai ter essa região de redução das distâncias, né, entre os meridianos de secância e o meridiano central, e essa região de ampliação das distâncias, né, dos meridianos de secância em relação às bordas do fuso, tá? A única diferença é a amplitude do fuso, né, consequentemente as distorções máximas ali. No caso da UTM, então, o sistema de coordenadas vale 500 km no meridiano central, tá? RTM vale 400 km e LTM vale 200 km. Né? Então muda o nosso falso oeste, né? Porque, claro, né, o RTM e o LTM tem uma amplitude menor ali. Já o falso norte ele vale 0 para as três, né? Se no hemisfério norte. Se no hemisfério sul, o nosso falso norte, o nosso equador, vale 10 milhões na UTM, 10 milhões de metros ou 10 mil quilômetros, 5 milhões de metros ou 5 mil quilômetros, tanto para RTM quanto para LTM. Tá? Bom, aí o fator no meridiano central, né? Então na UTM a gente já viu, né? Então 0,9996 é o K0, uma redução aí de 40 centímetros por quilômetro. Na RTM e na LTM essa distorção é bem mais controlada, né? Então o K0 vale 0,999995, então mais ou menos 5 ppm, ou seja, uma redução de apenas 5 milímetros por quilômetro, tá? E o fator K máximo na borda do fuso, né? Na UTM a gente já viu ali, né? Então 97 centímetros por quilômetro, mais ou menos. Na RTM ele vai atingir aí 152 ppm, então mais ou menos 15 centímetros por quilômetro, enquanto na LTM ele vai atingir aí 37 ppm, né? Então 3,7 centímetros por quilômetro. Então, claro, né, as distorções são mais controladas conforme a gente diminui a amplitude do fuso. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que a gente vai precisar de mais fusos, né? Então, com um fuso TM a gente abrange 6 graus, né? Enquanto com um fuso LTM a gente abrange 1 grau. Então, a gente precisa de 6 fusos LTM para ter um fuso UTM, né? E claro, como a gente já viu, né, a gente tem o problema da mudança do fuso, né? Então a gente só pode estender um fuso ali até mais ou menos 30 minutos, né? No caso da UTM e menos ainda, né, no caso das demais, né, da RTM ou da LTM. Então, se a região for muito grande ou se encontrar uma mudança de fuso, né, eu teria que trabalhar ali com dois fusos distintos, né? E essa situação vai ocorrer com mais frequência, claro, na LTM, depois na RTM e menos na UTM. O estado de Santa Catarina, por exemplo, né, ele está todo contido em um único fuso TM, né? E, consequentemente, ele vai ter ali 3 fusos RTM e 6 fusos LTM, né? Para mapear o estado inteiro. Né? Bom,
E como é que a gente converte as distâncias medidas no campo, né, distâncias horizontais, para distâncias UTM? Aí a gente tem que relembrar da aula anterior, né, das reduções de distâncias, né? Então, primeiro a gente converte a distância horizontal para a distância horizontal reduzida ao nível do mar, né, multiplicando pelo FR. E depois, como essa distância é curta, né, a gente considera que essa distância horizontal reduzida ao nível do mar já corresponde à distância elipsoidal. Né? Então a gente pega essa distância elipsoidal e projeta para o sistema TM, multiplicando pelo fator K. Tá? Então, a gente pode fazer uma transformação direta, né? Onde a gente vai trabalhar com o fator KR, que vale o K da projeção, vezes o FR em função da altitude. Ou seja, a minha distância TM vale a minha distância horizontal lá no plano topográfico de referência, vezes o KR. O KR já vai combinar tanto a redução da projeção, fator K, quanto o fator de redução em função da altitude, o FR. O K pode ser maior ou menor do que 1, né, ou até mesmo igual a 1, enfim, vai depender da projeção e da localização geográfica ali, né, se está uma região ali de aumento ou redução da distância, né, entre os meridianos de secância ou dos meridianos de secância em relação às bordas do fuso, enfim. Já o FR ele vai ser para altitudes positivas, né, enfim, ele vai ser sempre menor ou igual a 1, né. Então, 1 aqui sempre vai, 1 aqui em geral, né, vai tender a reduzir as distâncias que é o FR, e o K pode tanto aumentar as distâncias, né, ou seja, ele pode compensar o FR, quanto ele pode reduzir ainda mais as distâncias. Né. Então, se eu estarei numa região de redução das distâncias, enfim, aí ele vai trabalhar junto com o FR, as distâncias vão ficar ainda mais reduzidas. Né. Bom, o ângulo a gente não precisa se preocupar, né, porque a projeção UTM ela é uma projeção conforme, ou seja, ela preserva a forma, né, ou seja, ela preserva os ângulos. Né. Então, essa é uma das principais razões, né, porque a gente adota uma projeção do tipo TM, né, como a UTM, que é uma projeção conforme. Então, a gente não se preocupa muito com a questão da deformação dos ângulos, e sim com a questão da deformação das distâncias. Tá? Bom, aí algo que pode induzir ao erro, né, o profissional pode achar que, bom, a projeção LTM sempre vai apresentar, né, uma deformação menor e a UTM sempre vai apresentar uma deformação maior, né, e o que não é verdade, né, porque como a gente viu, né, o fator K ali pode ser 1, né, menor do que 1, maior do que 1 para os três casos, né, então, eu posso ter uma região onde o fator K da UTM é 1, né, mas o K da LTM é diferente de 1. Né, então, naquela região específica, a UTM vai deformar menos, por exemplo. Né. E isso pensando apenas no K da projeção. Se a gente for considerar que o KR combina o K da projeção com o FR, né, aí também pode acontecer da gente ter um FR que vai reduzir a distância, mas um K que vai aumentar a distância. Quando a gente multiplica eles, né, a gente fica com um valor próximo da unidade, numa projeção. Na outra projeção, a gente pode ter ali o FR e o KR, né, ambos menores do que 1, ou seja, a distância vai ser ainda mais reduzida. E aí pode ser que o K maior ali de uma projeção, mas a compensa com o FR, né, e resulta numa distorção menor, né, do que aquele K que em magnitude, né, ele é mais próximo da unidade, mas combinado com o FR ele vai acabar tendo um efeito multiplicativo ali, né, na redução da distância. Então vai depender muito, né. Que é o caso que essa figurinha ilustra. Né? Então aqui a gente teria um fuso TM com 6 graus, né? 3 fusos RTM, 2 em 2, 2 graus, e 6 fusos LTM de 1 em 1 grau. E aí vai depender muito da altitude, né? Tanto da localização no fuso, cada um dos fusos, quanto na altitude. Né? E aqui a gente tem um zoom em 3 detalhes distintos. Né? Então aqui no detalhe 1, por exemplo, então nessa situação aqui, né? A gente está aqui com a nossa superfície topográfica, né, uma distância horizontal ali, né, mais ou menos na altitude da superfície topográfica. A distância projetada é um UTM, né, bem mais discrepante. Né, aqui a gente tem um aumento significativo da distância. Né, e nesse caso aqui a distância RTM é a mais próxima da distância horizontal medida. Né, depois a distância LTM e a distância UTM mais distante. Já na segunda situação, aqui no detalhe 2, aqui está a distância horizontal medida em campo, né? E aí, nesse caso, a distância LTM é a que mais se aproxima dela, né? Depois a RTM e, por último, a UTM. Porém, nessa terceira situação, né, nesse terceiro detalhe, né, então, nessa situação aqui está a distância horizontal medida, né? E aqui, nesse caso, a distância UTM é que é a mais próxima dela, né? Seguida da RTM e depois da LTM. Porque sempre vai combinar, né, pessoal, o valor do K com o valor do FR. Né? Então, localização no fuso e o valor da altitude, tá? Bom,
Essas figuras são retiradas da dissertação de mestrado, né, do professor Rovani. Aqui, claro, a maioria das figuras que eu estou apresentando aqui não são de minha autoria, né, eu retirei da internet, material de aula, enfim, né, só para deixar claro isso, né. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, né, então também como parte da dissertação de mestrado do professor Rovani, nós temos, né, o estado de Santa Catarina, um fuso TM com 6 graus de amplitude, 3 fusos RTM e 6 fusos LTM, né. E aí, alguns municípios chaves selecionados aqui, né, Florianópolis, Rancho Queimado, Caçador e Xaxim, né, onde a gente tem uma distância horizontal no plano topográfico, ou seja, na altitude média daquele município, tá, sempre de 1 quilômetro, né, com a respectiva altitude média ali, né, que esses 1.000 metros são relativos, né. Então a gente já viu, né, então o valor da distância horizontal depende da altitude, né, então nesse caso são 1.000 metros na altitude média daquele município, né. Então, e aí a gente tem a deformação de centímetros, em centímetros por quilômetro de cada uma das 3 projeções, né. E a gente vê que, por exemplo, em Rancho Queimado, né, a UTM tem a menor deformação, né. Já em Xaxim é a RTM, né, em Caçador e Florianópolis é a LTM. Essa deformação pode ser para mais ou para menos, né, então, dependendo ali do efeito resultante do KR, né. Mas, enfim, o que importa aqui é um KR mais próximo da unidade, né, quanto mais próximo de 1, seja positivo ou negativo, né, menor é a deformação da distância horizontal no plano topográfico, né, em relação à distância projetada no sistema TM. Aqui um resumo, né, das deformações máxima, mínima, média e desvio padrão, né, em centímetros por quilômetro da distância horizontal para a distância UTM, né, cada um desses sistemas para Santa Catarina. Então, de forma geral, é isso, né, a gente tem que ter sempre muita atenção aí, porque dependendo do município, dependendo da sua altitude, dependendo da sua localização geográfica, né, ou seja, da sua posição, tanto no fuso TM, quanto no fuso LTM, quanto no fuso RTM, quando a gente for combinar o fator K da projeção com o fator de redução FR em função da altitude, né, não necessariamente a projeção LTM vai ser a que vai causar uma menor distorção, tá, em relação às distâncias originalmente medidas, né, naquele plano topográfico daquela altitude de referência. Pode acontecer de ser LTM, RTM ou UTM, né, vai depender muito então, desses fatores, né. Basicamente, latitude e longitude da região, que vai me definir ali a sua localização geográfica, né, no fuso, TM, RTM, LTM, e a altitude média ali, né, do plano topográfico, né, onde essas medições, essas distâncias vão ser efetuadas, tá. O fator K é só do elipsoide para o plano de projeção, TM, tá. Mas a gente já viu, né, também tem a redução da distância no plano topográfico para o elipsoide em função da altitude, o FR, tá. Então, o assunto é um pouco mais complexo, né, não é apenas do elipsoide para a projeção. Combinando ambos os efeitos, né, então vai depender, né, pode acontecer da UTM ser a projeção que menos deforma as distâncias originalmente medidas no plano topográfico, por exemplo. Bom, de forma geral é isso, né, então foi mais ou menos aqui nessa parte da disciplina que a gente parou, né, então nos sistemas TM. Semana que vem, então, a gente retoma ali dos exercícios que a gente ainda não resolveu da lista, né. Lembrando, né, atendimento ao aluno a gente tem semanal, né, essa semana na quinta-feira, depois nas terças-feiras, né, matutino e noturno, e também qualquer dúvida vocês podem mandar por e-mail, né, o meu e-mail é ivandroklein, né, o meu nome, @gmail.com, ou podem acessar pelo Cigar também, enfim, e dali estabelecer o contato, né. Para essa semana, então é basicamente isso, né, esses os conteúdos a serem revistos, e aí semana que vem a gente retoma de onde parou na disciplina, tá. Só vou botar aqui, antes que eu esqueça, né, porque eu esqueci nos outros, o vídeo de encerramento aqui, né, da nossa chamada.